um rosto inesquecível. Talvez você já tenha visto por aí a célebre reconstrução artística da face de Luzia, um rosto que lembra levemente a de outra celebridade bem mais conhecida, né? E bem mais recente, o lutador de MMA Anderson Silva. Sim, ela se parecia com o que hoje chamaríamos de negro, típico de gente oriunda da África ao sul do Saara, a África subsaariana. Luzia ganhou essa aparência em 1999, graças ao trabalho de Richard Neve, um britânico e antropólogo forense. Neve é um sujeito que consegue reconstruir as características físicas de um defunto, né? Ele consegue resgatar as características que um defunto tinha para ajudar a polícia a solucionar crimes ou acidentes. Neve tomou como ponto de partida o formato do crânio de Luzia, em sua tarefa de recriar a aparência da moça para um documentário da rede BBC sobre os primeiros habitantes das Américas. Mas está enganado quem pensar que a ideia de retratá-la como negra, usando a palavra de um jeito mais propositalmente vago e popular, surgiu com ele. Não surgiu com ele. Fazia mais de um século que certos especialistas sentiam que havia algo muito peculiar no aspecto dos primeiros habitantes de Lagoa Santa. Tudo começou com Peter Lund, naturalista dinamarquês, que no começo do reinado do então imperador menino Dom Pedro II, e resolveu se mudar para um remoto arraial em Minas Gerais, tornando-se um caçador de fósseis em tempo integral. Nas muitas cavernas calcárias da região, Lund desenterrou uma lista interminável de bichos da Era do Gelo, ou pré-diluvianos, como se chamava na época por alguns, e batizando-os com sonoros nomes em latim. Junto com os bichos, vieram também fósseis de seres humanos. Um dos debates científicos mais quentes da época envolvia justamente a dúvida sobre a convivência do homem com essas espécies extintas. Lembre-se que estamos falando da era pré-Darwin, antes que a teoria da evolução tivesse sido formulada e aceita, quando até cientistas de renome aderiam em linhas gerais ao relato bíblico sobre a criação dos seres vivos e propunham que os monstros da era glacial teriam integrado uma criação anterior, destruídas por catástrofes similares à do dilúvio bíblico relatado, né, na Bíblia. Olha o pleonasmo aí. Além de detectar uma provável convivência entre pessoas como nós e a megafauna do passado, Lund notara já em 1842 que a gente de Lagoa Santa se caracterizava por ter crânios estreitos e faces projetadas para frente, um traço que os bioantropólogos designam com o termo prognatismo. São essas, em linhas gerais, as características de povos como os africanos que vivem ao sul do Saara. No total, Lund examinou 17 crânios em Lagoa Santa. Mas as suas ideias sobre a aparência peculiar desses primeiros habitantes do Brasil foram sendo progressivamente esquecidas. No século seguinte, diversas outras expedições científicas escarafucharam o solo do interior mineiro, com graus variados de capricho científico e sucesso, até a criação da Missão Arqueológica Franco-Brasileira, uma parceria entre o governo brasileiro e o governo da França. Capitaneada por Annette Imperer, a equipe de arqueólogos trabalhava num abrigo rochoso batizado de Lapa Vermelha 4, quando a 11 metros de profundidade, deparou-se com uma coleção de cacos de um esqueleto humano, a qual em vida pertencera a uma mulher jovem. O crânio, em especial, rolara mais profundo da gruta. Usando técnicas indiretas de datação, por meio da análise de fragmentos de carvão associada aos restos mortais, por exemplo, os pesquisadores estimam que ela morrera há 12 mil anos. Não há sinais que ela tenha sido enterrada com devidas honras fúnebres em Lapa Vermelha 4. É possível que o seu corpo tenha sido simplesmente jogado lá dentro por esse grupo de pessoas que se deslocavam, na região naquele momento. Nesse caso, ela teria morrido provavelmente de causas naturais. Provavelmente durante
uma viagem de sua tribo, um fato possivelmente comum na época dos caçadores-coletores, gente cuja vida tem como marca a grande mobilidade, ao menos pelo que sabemos a respeito dos grupos similares que existem ainda hoje. Explicação técnica, um parêntese breve aqui. Eu não sei se você se perguntou, mas de qual cartola esses pesquisadores tiraram o número mágico de 12 mil anos? Bem, eu imagino que você já tenha ouvido falar do método de datação do carbono 14, que é uma das ferramentas mais importantes para a datação, né, de restos de interesse arqueológico. Essa metodologia ela tira partido do fato que os átomos do elemento químico carbono, que estão presentes nos nossos ossos, no corpo, na madeira, das árvores, em todas as coisas de origem biológica, elas possuem o carbono, né, mais de um sabor. Para ser mais exato, existem vários pesos diferentes do carbono. A forma mais comum desse elemento é disparado o carbono 12, assim chamado porque possui 6 prótons e 6 nêutrons, formando o seu núcleo. Nada menos que 98,93% do carbono terráqueo vem nesse sabor, nesse peso. Já o carbono 14 é uma variante mais pesada do elemento, que leva esse nome, com 8 nêutrons no total. Não é o excesso de peso que importa aqui no carbono 14, mas o fato que o treco é estável. É instável. Surge quando a atmosfera da Terra leva pancadas de raios cósmicos vindo do espaço sideral e desaparece com o tempo, transformando-se lentamente em nitrogênio 14 após cuspir um par de partículas radioativas. Cospe assim, feito criança que perde dente de leite. Bom, ok, mas e daí? E daí que isso acontece a uma taxa conhecida. Considere que seres vivos só absorvem carbono 14 por meio da alimentação, por exemplo, enquanto estão efetivamente vivos. Assim que eles partem dessa para uma melhor, a quantidade original do elemento instável presente no organismo começa a decair lentamente, de modo que, passados 5.730 anos exatamente, desde que o falecimento do homem das cavernas em questão, 50% do carbono 14 que estava ali já foi para as cucuias. Esse intervalo de tempo, por razões óbvias, recebe o apelido de meia-vida do carbono 14. O termo meia-vida também é usado para qualquer outro elemento que sofra decaimento radioativo. Após a passagem de mais 5.730 anos, 50% do carbono 14 que ainda havia sobrado ali na ossada, que falávamos, se esvai, e assim por diante. Ou seja, através da porcentagem, né, do carbono 14 restante, a gente consegue estimar a idade de uma peça orgânica. Usando essa relação matemática altamente regular, não é muito difícil de calcular a idade de uma amostra de origem biológica. Obviamente, no entanto, o método tem suas limitações. O método admite faixas de erro, em geral, algumas poucas centenas de anos. E o sistema deixa de funcionar direito com restos com mais de 50 mil anos. O resto, né, a quantidade de carbono 14 é tão pequena que fica difícil de fazer análise. Também é preciso levar em conta uma série de probleminhas chatos, como sutis variações na quantidade de carbono 14 na atmosfera ao longo dos milênios. Coisas como a alteração do campo magnético da Terra, as quais, por sua vez, alteram o bombardeio de raios cósmicos que nos atinge. Também há a possibilidade da amostra ter sido contaminada por carbono mais velho, de origem puramente mineral, cuja presença dará a impressão de que as ditas amostras são mais idosas do que de fato são. Mas nada que não possa ser devidamente controlado com métodos estatísticos apurados. Enfim, todos esses fatores fazem que não haja uma correspondência exata entre anos carbono 14 e anos do nosso calendário. A maioria das datas ligadas a artefatos arqueológicos que citarei nesse livro corresponde a anos em carbono 14. Quando esse não for o caso, eu avisarei.
Por fim, é claro, o detalhe que é preciso ter sobrado na amostra que se deseja examinar uma quantidade razoável de moléculas orgânicas do defunto original, caso a ideia seja de datar diretamente um osso humano, por exemplo. Normalmente, a molécula necessária para fazer isso é o colágeno, indispensável e abundantíssima proteína estrutural dos nossos ossos e músculos. Devido ao nosso clima tórrido e úmido, nem sempre sobra colágeno suficiente para fazer uma datação direta. Daí o porquê da idade de Luzia ter sido estimada com base no carvão associado ao esqueleto, e não com um pedaço de canela da garota. Bem, por essas e outras que o carbono 14 está longe de ser a única ferramenta de datação empregada pelos arqueólogos. Há diversos outros métodos. Alguns deles são baseados em princípios radioativos semelhantes, outros em princípios distintos. Mas no decorrer desse livro, esses métodos vão ser abordados toda vez que necessário. Bem, voltemos agora à nossa narrativa principal. Se o enterro, ou melhor, o não enterro da jovem Luzia foi inglório, a datação atribuída pelos pobres ossos tinha potencial para catapultá-la ao estrelato. Esqueletos humanos muito antigos são a raridade nas Américas, há só um punhadinho deles na América do Norte, por exemplo. Luzia seguramente está entre os mais velhos, se não for o mais velho. A relativa imprecisão da datação indireta impede que se bata o martelo de vez. Apesar disso, o crânio de Luzia passou anos, e anos amargando uma relativa obscuridade nas prateleiras do Museu Nacional da Universidade Federal do RJ, onde foi despachado. E recentemente, o crânio de Luzia foi queimado no incêndio do Museu Nacional. As coisas estavam nesse pé, quando, a partir dos fins dos anos 80, o bioantropólogo Walter Neves, inicialmente em parceria com seu colega argentino Héctor Puciarelli, pôs-se a reexaminar os crânios originalmente desencavados por Lund em Lagoa Santa, a maioria deles enviada pelo naturalista no século XIX ao museu da sua Dinamarca natal. Neves conta que não esperava achar nada de bombástico nessa amostra. Por isso mesmo, ficou de queixo caído, ao perceber que, de fato, as caveiras de Minas têm morfologia muito parecida com o que se encontra hoje em africanos, aborígenes da Austrália, nativos da Melanésia, todas as populações negras, entre aspas. É importante deixar claro que essa semelhança não é questão de golpe de vista ou olhômetro. O que bioantropólogos como Puciarelli e Neves fazem é tomar dezenas de medidas milimétricas, medidas precisas e muitos detalhes dos crânios que se querem estudar e usar métodos estatísticos sofisticados para comparar esses detalhes com um vasto banco de dados de crânios de outras populações do mundo. As medidas são escolhidas de forma a levar em conta como as diferentes partes do crânio se relacionam entre si. A projeção do nariz em relação à saliência das bochechas do sujeito, por exemplo. Isso ajuda a enxergar a estrutura craniana de um jeito integrado e tridimensional. E o que é crucial aqui? Há fortes evidências de que essa estrutura tridimensional tem um padrão diferente em média, dependendo da população a qual o indivíduo pertence. Em outras palavras, dá para estimar a origem etnobiológica de uma pessoa com base nesses dados. Se ele é africano, se ele é japonês, se ele é russo, se ele é finlandês, da América do Norte e da América do Sul, aborígene australiano. Em linhas gerais, considerando as diferenças raciais em escala de continentes. Claro, ou seja, muito provavelmente não vai ser possível usar esse método para diferenciar um português de um espanhol. A partir dos anos 90, Neves e sua companhia passaram a incluir em suas análises a intrigante moça da Lapa Vermelha 4, agora apelidada carinhosamente de Luzia. O nome, Luzia, é uma referência brincalhona a Lucy, uma mulher macaca africana da espécie Australopithecus afarensis com mais de 3 milhões de anos de idade, que ainda é um dos fósseis mais famosos entre os estudiosos da saga evolutiva humana. De novo, os resultados apontam para a similaridade com africanos, australianos e melanésios.
Quando a reconstrução artística do britânico Nive ficou pronta, Luzia virou a queridinha das capas de jornais e revistas. A mais antiga mulher das Américas era negra, diziam as manchetes. Aposto que você já atinou para o problemão pré-histórico que isso representa. As pessoas que os europeus encontraram ao ancorar seus navios em Porto Seguro, 517 anos atrás, por mais morenas que fossem, não tinham nada de africanas. Sua aparência, em especial, o formato dos crânios e os olhos, que popularmente descreveríamos como puxados, lembrava muito mais gente do Nordeste da Ásia. Vamos aos termos técnicos, eu sei que você vai adorar. Ou não, mas vai. São crânios largos, caracterizados por relativo ortognatismo, ou seja, sem projeção da face para frente. Essas características cranianas são tradicionalmente conhecidas, são tradicionalmente resumidas com o termo morfologia mongoloide, uma referência à Mongólia. Então, como explicar esse paradoxo? O que teria acontecido entre a época de Luzia e o aparecimento dos ancestrais dos indígenas modernos? Um jeito simples de resolver o problema seria simplesmente descartar a nossa moça como um caso à parte. Um indivíduo aberrante, se você quiser usar uma nomenclatura chique e perfumada. Afinal de contas, existe uma variedade consideravelmente variada de membros da nossa espécie. Variação de tamanho e forma. E essa variabilidade, muitas vezes, é tão grande dentro do mesmo grupo etnobiológico quanto a que se pode encontrar entre grupos raciais diferentes. Desse ponto de vista, Luzia poderia ser simplesmente o proverbial ponto fora da curva. Nesse aspecto, os pesquisadores brasileiros fizeram a lição de casa. Além de analisar minuciosamente as ossárias descobertas por Lunt e outros pesquisadores desde o século XIX, Neves e companhia foram a campo por vários anos seguidos ao longo da década passada e desenterraram cerca de 30 novos crânios no interior mineiro, descobrindo inclusive uma aparente cidade dos mortos desse povo primitivo, o belo abrigo rochoso conhecido como Lapa do Santo, onde estranhos rituais funerários parecem ter acontecido com frequência. Mais detalhes sobre esse jazido misterioso ainda neste capítulo. Tais crânios podem ser encaixados numa cronologia erroneamente longa para os padrões da nossa história moderna. Erroneamente longa não, enormemente longa para os padrões da nossa história moderna. Do 11,5 mil anos da luz brasileira até uns 8 mil anos atrás, período que corresponde ao pico de sepultamentos na região, e a cara básica dos habitantes de Lagoa Santa se mantém constante. A ideia de aberração, para os mais céticos, poderia até ser transferida do indivíduo de Luzia para a população como um todo. Quem sabe se eles descenderiam todos de um pequeno grupo de ancestrais que, por acaso, era portador de uma morfologia craniana peculiar. Fenômenos desse tipo, de fato, acontecem em volta e meia na natureza. Trata-se do efeito fundador. Esse fenômeno é chamado de efeito fundador. Acontece quando uma nova população é fundada por um número limitado de indivíduos que possuem só uma pequena parte do total da diversidade genética da espécie a que pertencem. Nesses casos, seus descendentes acabam ficando com características biológicas muito similares, muito singulares, o que inclui a aparência dos sujeitos, é claro. De novo, não parece fazer muito sentido porque os poucos crânios dos primeiros habitantes das Américas, ou paleoíndios, como também são chamados, achados em outros lugares do continente, quase sempre seguem o padrão morfológico semelhante ao povo de Lagoa Santa. Quem examinasse mais apressadamente os dados cranianos poderia concluir que o jeito mais lógico de os explicar seria propor que a primeira fase de colonização do continente americano aconteceu quando grupos africanos cruzaram o Atlântico rumo ao Brasil, ou quando grupos australianos, da Nova Guiné ou das Ilhas Salomão atravessaram o Pacífico e desembarcaram no Chile. Ambas as jornadas seriam ridiculamente difíceis, considerando que, até onde sabemos, os membros da nossa espécie não tinham ainda
desenvolvido barcos capazes de atravessar distâncias oceânicas nessa época. Mas ainda assim, forçando a barra, estaria dentro dos limites do possível em tese. Essa, porém, é exatamente a conclusão errada de se tirar dessa história toda, segundo bioantropólogos brasileiros que trabalham com o tema. Esqueça a tese da migração épica transoceânica, imploram eles. É esquisito? Nem tanto, vamos por partes. Quando mencionei de passagem alguns parágrafos atrás, os indígenas modernos, eles lembram em linhas gerais populações do Nordeste Asiático, em especial da Sibéria. Eles não apenas se parecem com os siberianos, como também possuem afinidades genéticas específicas com tribos nativas da Rússia Asiática. Mas teremos a ocasião de explorar detalhadamente isso em breve. Isso não surpreende muito quando a gente considera que, em média, o nível global dos oceanos estavam 100 metros abaixo do atual, durante as fases mais rigorosas do frio do Pleistoceno, a última era do gelo. Basicamente porque uma proporção muito maior da água do planeta estava guardada na forma de geleiras durante esse período. Além do mais, o Pleistoceno, era do gelo, era consideravelmente mais seco do que o Holoceno, a fase da história geológica da Terra que se seguiu e é a que vivemos ainda hoje. Em tais condições mais frias e secas, o Estreito de Bering, pedacinho de mar que hoje separa a Sibéria do Alasca, era terra firmíssima, tanto que ganhou um apelido de continental, o de Beríngia. Dava para atravessar da Ásia à América a pé enxuto, passando por uma língua de terra gélida, não há dúvida, mas cheia de mamutes, rinocerontes lonosos e outros mamíferos gorduchos e apetitosos, mas nem um pouco fáceis de caçar. A origem dos índios, portanto, não representaria um grande mistério. Tinham atravessado a Beríngia e colonizado o imenso continente ao sul da Ponte de Terra. A única dúvida era quando exatamente? Bem, os mais antigos instrumentos de pedra achados na América do Norte sugeriam uma data de chegada em torno de 12 mil anos atrás, a qual era o consenso entre os arqueólogos até poucas décadas antes desse livro ser impresso. Nesse caso, narrado. Acontece, no entanto, que o Extremo Oriente, ou pelo menos parte dele, parece ter sido colonizado por membros da nossa espécie bem antes disso. Recordem que o Homo sapiens é essencialmente uma espécie de grande macaco dos trópicos africanos, cujas capacidades cognitivas e tecnológicas permitiram que ele se expandisse globalmente. Espécies mais primitivas da nossa linhagem, como o Homo erectus, eles chegaram até perto desse sucesso expansionista no Velho Mundo, mas eles nunca puseram os pés nas Américas ou na Austrália. Ainda faltam detalhes mais precisos a respeito da cronologia dessa expansão, mas o fato é que, mais de 40 mil anos atrás, seres humanos anatomicamente modernos, como eu e você, já tinham se espalhado por locais tão distantes entre si quanto a Europa Ocidental, a Austrália, a China, a julgar tanto pela presença de artefatos quanto de esqueletos da nossa espécie nessas regiões. Olha, engana-se quem acha que os primeiros europeus, por exemplo, eram loiros e olhos azuis, ou mesmo morenos de nariz aquilino, a estilo dos velhos romanos. É altamente provável que nós os classificássemos como negros, com base no tradicional olhômetro. E o mesmo vale para os mais antigos chineses encontrados ao redor de Pequim. Na caverna mais alta do complexo pré-histórico de Zhoukoudian, especialistas que estudam Luzia e seus primos de Lagoa Santa argumentam que a morfologia craniana da garota nada mais é que a aparência básica dos seres humanos anatomicamente modernos. Uma morfologia africana tropical, digamos, que se manteve firme e forte durante dezenas de milhares de anos, antes que a aparência dos diferentes grupos da nossa espécie fosse lentamente se adaptando às condições prevalentes fora do território da Mama África. Acredita-se, por exemplo, que o aspecto mongoloide tem ligação com a vida em condições mais frias. Essa é uma das hipóteses que explicaria uma presença da chamada dobra epicântica, a prega de pele responsável por criar
o que conhecemos popularmente como olhos puxados, que é uma das características mais visíveis dos grupos de morfologia mongoloide. Supõe-se que essa proteção extra para os olhos seja útil para enfrentar nevascas e rajadas de vento gélido. Outro argumento em favor da expansão rápida da morfologia africana original pela Ásia, assim que a nossa espécie se aventurou para fora da África, é o fato que os habitantes primitivos de diversas regiões da orla do Pacífico ainda serem superficialmente negros. Negros, entre aspas. Refiro-me não apenas aos habitantes da Austrália e da Nova Guiné, como também tribos isoladas de arquipélagos da Índia, caçadores-coletores das Filipinas, da Malásia e os moradores da Melanésia. Observação do narrador. Recomendo que você dê uma pesquisada na tribo Sentinela do Norte. É uma ilha ali, né, perto da Índia, que tem um povo isolado. Eles não têm cara de japonês ou aquela cara de indiano. Eles são indiscutivelmente negros. A morfologia dele é completamente diferente dos povos que a gente conhece por ali. Recentemente teve um caso de um cara que foi lá evangelizar e falou: Jesus ama vocês. E o cara chegou, meteu uma flecha no peito dele, ele morreu, enfim. Dei uma pesquisada na tribo Sentinela do Norte. Voltando ao livro. Temos boas razões para acreditar que essas pessoas descendem, ao menos parcialmente, dos primeiros seres humanos que chegaram nessas regiões, o que explicaria sua fisionomia conservadora. No caso dos aborígenes australianos, por exemplo, não há nenhuma dúvida quanto a isso, já que eles vivem em isolamento quase completo, com exceção de algumas trocas comerciais envolvendo algumas tribos litorâneas. Até a chegada dos europeus, lá na Era das Navegações, a partir de 1606, por aí. É praticamente correto que populações das atuais Filipinas e Malásia, de aparência muito mais asiática, no sentido correto do termo, só assumiu suas características atuais depois que grupos de morfologismo mongoloide apareceram por lá e suplantaram os habitantes originais. Foi um preâmbulo comprido, admito, mas finalmente chegamos ao ponto central do argumento dos bioantropólogos brasileiros. O povo de Luzia seria simplesmente parte dessa grande onda inicial de expansão do Homo sapiens a partir da África. Alguns membros dessa raça de pioneiros foram para o sul, rumo às florestas tropicais do sudeste asiático. Outros lentamente foram explorando climas cada vez mais frios, até chegar à estepe gélida, mas rica em animais de grande porte, que unia a Sibéria, a Beringia e o Alasca. Portanto, não precisavam atravessar o Pacífico de barco. Eles chegaram aqui andando, lembre-se de que ainda não existiam animais de carga, ou no máximo usando a costa do Pacífico como uma espécie de via expressa, a qual podia ser explorada com a ajuda de caiaques ou jangadas simples, o que explicaria um avanço relativamente rápido de norte a sul das Américas. Essa possibilidade tem um apoio indireto dos achados em Monte Verde, no Chile, considerado pela comunidade científica como o sítio arqueológico mais antigo das Américas, com uma idade estimada de uns 13.000 anos. Monte Verde fica a mais de 1.000 quilômetros ao sul de Santiago, ou seja, uma distância ainda maior do que a da nossa Lagoa Santa, comparado ao Alasca. Infelizmente, não foram achados restos humanos por lá, mas foram achados coprólitos, que é cocô fossilizado, é sério, cocô fossilizado, coprólitos, foram achados lá. Mas há um riquíssimo registro de artefatos feitos com matérias-primas de origem animal e vegetal. O pessoal da área parece ter construído cabanas cobertas com pele de mastodonte, por exemplo. Assumindo que não houve a migração inicial direta pela via marítima atravessando o Pacífico, e de novo, não há indícios de que algo assim tenha acontecido. É natural imaginar que antes de botar os pés calejados em Monte Verde, os primeiros americanos já tinham chegado no Brasil, a não ser que adotassem uma rota sem desvios pela costa oeste do continente.
coisa que parece improvável, uma vez que havia vastíssimos territórios, virgens e ricos, e com um recurso para explorar no meio do caminho.